Bom dia, amigos, queridos irmãos, nas vibrações amorosas de nosso Mestre Jesus, desejamos nos agasalhar para que sintamos o vigor da vida dentro de nossos corações. Hoje, dando continuidade, vamos ler o item 8, fora da igreja não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja, não há salvação, se estriba, não há fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, longe de unir os filhos de Deus. Separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos, esses sectários, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles os afastam uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adoram o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Como dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo aos nossos benfeitores amigos que possam trazer para nós as vibrações de paz, de serenidade e de bastante reflexão sobre o dia a dia de nossos pensamentos, de nossas construções, para que possamos nos alinharmos dentro dos princípios maiores da fraternidade, da justiça, do amor e da caridade. Assim, Jesus, com muita alegria, é que iniciamos o Evangelho do Senhor, convidando os nossos irmãos a elevar sempre o seu pensamento em direção àqueles que mais necessitam, nossos familiares, amigos, parentes, enfim, todos aqueles que estão em dor, estão em situações de dificuldades, de se reajustarem com as leis. Nós pedimos a Deus que eles sejam amparados e fortalecidos pela fé e pela esperança. Que assim seja. Amigos, fora da caridade não há salvação. E nós sabemos que fora da verdade também não há salvação. Então nós perguntamos, a quem é que está com a verdade? A igreja ou fora da a lei de Deus? Isso nos leva a reflexões profundas, porque enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, isso está assentado no princípio universal para todos os filhos de Deus. Por quê? Porque a caridade, ela faz parte da lei do amor. É o mecanismo que nós temos de expansão, de conhecer a nossa igualdade perante Deus. Já quando nós falamos fora da igreja não há salvação, nós estamos mostrando que a igreja, ela é um templo, e ela é formada por um grupo de pessoas. Então, nós vamos ver que nós precisamos entender
que todos aqueles que somos cristãos precisamos ter uma fé sólida no conhecimento trazido pelo Evangelho e nem muitas vezes dito pelos homens, porque as interpretações muitas vezes são pautadas em dogmas que formalizam o pensamento de forma particular. Então, todas as religiões têm a sua fé, né, que é comum a todos, mas tem dogmas particulares. Então, dogma é alguma coisa que não se discute. Agora, a caridade, ela precisa ser discutida, porque a caridade não é dogma. A caridade faz parte da lei de Deus, é a lei do amor, que está inserida em todo um contexto de amor, de justiça, quando fala lá na lei de Deus, lei de justiça, de amor e caridade. Então, não se discute a lei divina. É preciso compreender a sua atuação e não restringi-la, porque isso nos divide, nos separa, achando que só aqueles que frequentam uma igreja são donos daquela verdade. E é por isso que nós precisamos ver que isso é um exclusivo pensamento e um pensamento absoluto, em que nós estamos longe, né, dessa forma de unir os filhos de Deus. Por isso que nós vemos hoje, não tanto quanto antes, mas os espíritas eram muito considerados muito diferentes. E hoje nós estamos outra vez vendo isso. Evangélicos que não comungam com os ideais divinos do espírita, muitas vezes não podem ser amigos, dentro de casa tem tantas dificuldades. A máxima de Jesus é: fora da caridade não há salvação. Isso consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, porque todos nós devemos fazer a caridade de acordo com a nossa condição evolutiva, com o nosso entendimento. Mas ela tem por norma que todos os homens são irmãos, ninguém é diferente, não é porque eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, sou muçulmano, que eu sou diferente. Então, o dogma fora da igreja não há salvação, eles vão anatematizando e se perseguem reciprocamente. Quantas vezes nós percebemos as dificuldades de interpretação, de aceitação dentro do lar? Quantos pais revoltam quando os filhos mudam de pensamento? Somos um espírito livre e todos nós temos uma visão e uma experiência que consolida em nós o desejo de crescer. O pai não pede pelo filho e nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Esse é o dogma. Dentro de casa, fora da igreja, não há salvação. Eu não amo aquele que está junto comigo? Ora, meus amigos, o túmulo, a morte, dissolve tudo isso, porque nós vamos chegar no mundo espiritual, nos sentindo filhos de Deus. E o que vai nos unir, o que vai nos tornar um ser mais claro, é justamente a compreensão do ensino do Cristo, que é a lei evangélica. Jesus não trouxe nenhuma religião. Então, fora da caridade não há salvação, não há salvação, equivaleria àquilo que Kardec vem nos mostrar: ao fora da igreja não há salvação. Seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga todos os dias e se retificam as ideias? A reencarnação é uma proposta que cada vez que eu volto ao mundo terreno, eu volto para progredir. Aquilo que ontem eu considerava como uma verdade, hoje eu tenho outros mecanismos, porque as minhas potencialidades, os meus atributos vão modificando. E a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada e não de os homens.
Nós estamos vendo tantas falas com tantas contradições de postura, e isso nós encontramos também dentro dos nossos relacionamentos na casa espírita, pessoas que falam muito bonito, que pregam, mas não têm esta postura que nos faz acreditar, que mostra para nós a sua renúncia. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta, condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podemos todos praticá-la. Muitas vezes nós estamos vivendo e repetindo as mesmas situações entre fariseus e saduceus. Fariseus, eles acreditavam num Deus único, e saduceus não acreditavam, eles eram politeístas, e ali era uma briga. E quando Jesus chega, Jesus vai mostrar para eles o que é a lei maior, que é a lei do amor. E por isso que ele fala para o doutor da lei Nicodemos que ninguém veria o reino de Deus se não nascer de novo. Eu não acreditando na reencarnação, que é um dogma, mas é um dogma indiscutível. É um dogma divino, é uma lei, não é um dogma criado pelo homem na forma de liturgia, de sacramentos e de aparências, atitudes externas. Então, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, ele é independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada. E é por isso que nós não dizemos, e não poderemos dizer jamais, fora do Espiritismo não há salvação. Ora, não é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina, e a doutrina espírita, essa doutrina, não uma seita, é uma doutrina que nos esclarece, que nos procura promover em nós reflexões importantes. Então, nós não podemos dizer, né, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, porque não temos condições de compreendê-la. Então, também não diz, fora da verdade não há salvação. Por quê? Porque esta é a máxima que separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. E nós todos sabemos que nós precisamos seguir os nossos pensamentos unidos a Deus, unido à verdade. O Cristo não trouxe para nós religião, o Cristo trouxe a lei do amor. A sua religião é a religião universal, é o amor. Amor sem caridade é teoria, que nós só falamos e mostramos que muitas vezes estamos desprevenidos para compreender o que seja este amor e o que seja essa caridade. Mesma coisa, caridade sem amor é aquilo que o apóstolo Paulo falou ontem para nós, que nós comentamos isso. É um sino que tange e que não ressoa, um símbolo que ressoa, que nada fala. Muitas vezes a palavra oca fala, nós não transformamos. Então é preciso que a gente tenha uma visão diferente, uma visão que redime o nosso pensamento, o nosso sentimento, e possamos a entender a força que a caridade nos ensina através da fraternidade, que socorre todos aqueles que passam por necessidade. Não só com socorro material, mas com socorro também espiritual, porque nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus é justamente esse serviço de amor, de paciência, de doação, que cada um de nós estamos vivenciando. Então, queridos amigos, é preciso que a gente tenha dentro de nós muito cuidado, muito critério, para que a gente possa compreender o valor do bem. Porque o amor, como eu já disse ontem, repito hoje, o amor é luz. E luz precisamos entender
que a luz, ela pede para todos nós a paciência, a luz clareia e ilumina, e a caridade, ela é sempre paciente. E nós não podemos querer discutir uma coisa que nós não conseguimos corrigir. Então, muitos desacertos que hoje temos visto na humanidade não é da nossa competência, mas é possível ajustar o nosso próprio coração à lei do amor, a fim de que toda a redenção do mundo encontre em nós mesmos. E aí que nós vamos ver o princípio do amor, da lealdade. Não julgues, meu amigo, não julguemos, nos disse Jesus, porque nós temos que vencer as violências que estão dentro de nós, que muitas vezes nós ainda não compreendemos como valor absoluto. Então, é preciso que a gente entenda que todas as vezes que eu vou julgar alguém ou que eu sou violento com o outro, é porque ainda não compreendemos o valor do bem em nossa vida. Então, deixo hoje nosso recado, que nós devemos amar e servir sempre, amparando todos os dias aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam de nós. E que a gente possa ter este olhar para aqueles que estão mais próximos, que é a nossa família. Que Deus nos abençoe e que Jesus, nessa infinita bondade, possa estar conosco hoje, agora e sempre. Nós pedimos a Jesus que neste momento, esse amor imensurável dos benfeitores que em seu nome trabalham, possam nos trazer o passe. Que cada um faça suas vibrações, suas rogativas, e que as bênçãos de Jesus, destes espíritos que estão nos assistindo, reequilibre nosso pensamento e nossa vontade. E assim, Senhor, amparados por esse seu amor, por tudo isso que o Senhor tem nos dado, nós pedimos que a fluidificação da água seja mais uma dádiva que recebemos e que juntos possamos agradecer pelo bem, pela paz que o Evangelho nos propicia nestes momentos. Queridos amigos, companheiros de caminhada, recebo o carinho e o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.